Cíntia Tavares pronta pra falar. Entre versos, Dicção Pulsar, um podcast que te faz dançar. Palavras soltas, rima no ar. Histórias vivas pra gente escutar. No flow da mente, impossível parar. Quero te ouvir, vamos conectar. 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 Quero te ouvir, te sentir vibrar na batida certa. Vamos guiar no comando. É só começar. Som diferente pra te conquistar. Oi, gente! Mais um episódio do Quero Te Ouvir hoje com uma pessoa assim muito especial pra mim. É um verdadeiro símbolo de resistência, de atitude. E eu me inspiro. Uma das minhas inspirações é esta mulher, gente. Bill. Vamos lá, se apresente pro pessoal, Bill. Sou Bill. Hoje em dia, com muito orgulho, eu gosto que me chame de Fabiola, né? Porque é mais adequado. E estou aqui para responder perguntinha das minhas amigas, né? E para as pessoas saberem realmente quem é essa pessoa aqui. Você entendeu? Então é isso. Vocês vão saber. De onde vem a Bill? A Bill Bill. A Bill veio de Alagoas, Maceió, Alagoas. Terra boa de calor. No ano de 1974, eu tinha 9 anos. Claro, já sou uma senhora, estou contando a minha idade. E veio aqui para Juquitiba, direto para Juquitiba. Morei em outros lugares depois com meus pais fizeram residência aqui em Juquitiba. Eu fui para outros lugares, fui morar em São Paulo. Você entendeu? Lá em São Paulo eu trabalhei de office boy. Aí à Na noite. época que existe, acho que nem existe mais office boy. Não. Aí com a minha aí eu fui pegando minha idade, aí com 16 anos eu fui trabalhar em boates fazendo dublagem, que hoje em dia não chama mais dublagem, né? É performance hoje em dia, bate-cabelo. Na minha época era dublagem. Nossa, Silvete Montilla no Isso. cabelo. Sabe? E foi essa época que tudo se... Porque Juquitiba não me aceitava, sabe? Juquitiba não me aceitava. Então eu fui a primeira travesti aqui em Juquitiba. Eu era de menor, gente. Eu tinha uma amiga que chamava Paula. A Paula morava aqui na Conceição. Aí nessa época a Paula se injuriou de Juquitiba. Falou, não quero ficar nesse lugar, que as pessoas ficam cuspindo na minha cara, ficam me maltratando, eu vou embora para São Paulo. Eu escolhi ficar na cidade e encarei tudo, cusparada na cara, xingamento, afastamento. Quando eu chegava numa lanchonete para comer, eu sentava, o povo saía de perto, pensando que eu tinha uma doença contagiosa. E também assim, antigamente você pegou ainda a fase dos anos 80, 90, uma fase onde o preconceito era muito grande. Pra quem não sabe, a Fabiola é uma mulher trans, passou por todo esse processo, porque é um processo de... Eu acho que o mais difícil é você se aceitar. Sim, o mais complicado, depois expor pro mundo quem você é mais louco ainda. É uma barra muito pesada. E você veio de uma geração que era... Hoje em dia, até as crianças têm uma aceitação maior, mas você pegou a pior fase. Eu falo que pro homossexual... Eu quebrei tabus aqui em Juquitiba. Eu vivi além do meu tempo. Porque era assim, aos domingos, eu sou apaixonada por futebol. Aos domingos, eu ia jogar bola aqui no Campão. Eu disputei campeonato aqui em Juquitiba. Então eu ia de menino jogar bola aos domingos. À noite eu me produzia na minha casa, eu vinha pro Disquiju dançar. Aí meus amigos jogavam bola comigo na parte da manhã e falavam, nossa, você já mudou completamente. Sim, tô aqui. Então eu quebrei tabus.
Eu vivi... Ainda mais ser aceito no meio do futebol, Isso. que é um esporte extremamente machista. Isso, mas pra mim nunca foi assim entre eles, entre os meus amigos que eu jogava, que existem vários hoje aqui. Você entendeu? Ainda que eu encontro, já são bem coroas, né? Alguns, né? Mas entre eles não existia preconceito comigo. Existia na rua. Eu passava determinadas pessoas, entrava no ambiente, então a gente não era bem quisto nos ambientes, você entendeu? Achava que a gente, pelo fato de ser uma travestis, né, que antes não era mulher trans, era travestis que eles chamavam, né? Bicha, viado, essas coisas, né? né? Eu não sei se eu posso falar essas coisas, posso, né? Aí era isso. Então eles achavam que a gente não podia entrar no lugar onde tinha aquela família hétero, você entendeu? Que aí a gente já estava fazendo vergonha pra eles. Naquela época era assim. Mas eu encarei com dignidade e cabeça erguida. E Bill, uma coisa que eu queria te perguntar, eu acho que é uma pergunta meio polêmica, é aquele tipo de... Eu geralmente faço aquelas perguntas que todo mundo quer fazer e ninguém tem coragem. Tem que ter coragem, sim. O que é ser uma mulher trans? Porque eu acho que muitas das vezes falta informações para as pessoas também. Não é só preconceito, muitas das vezes é ignorância, de não entender, de não saber o que é. Como é ser uma mulher trans? Bom, eu me considero uma mulher. Hoje em dia eu não me vejo como uma mulher trans. Eu sou uma mulher trans, mas eu não me vejo. Porque desde criança que eu tenho uma mente feminina, uma cabeça completamente feminina. Eu sou feminina 24 horas por dia, independente de nascer pelo no meu rosto, independente de eu trabalhar no serviço pesado, que eu trabalho em serviço que homens às vezes não querem trabalhar, eu trabalho, você entendeu? Então eu não sei falar pra você distinguir o que é ser uma mulher trans, porque eu já vivo com essa cabeça feminina desde criança, porque eu assumi com 10 anos de idade. Com 10 anos? Com 10 anos de idade. Como foi esse processo dentro de casa? Porque muitos não têm o apoio. Não, eu não tive apoio do meu pai e nem dos meus irmãos. Eu tive apoio da minha rainha, da minha mãe. Ela me deu apoio, ela falou que eu ia sempre ser o filho dela, você entendeu? Independente de como eu queria viver, você entendeu? E ela me apoiou muito, 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 muito. Meu pai chegou a me expulsar de casa junto com meu irmão, mas até que eu entendia eles, você entendeu? Eu nunca fui assim de falar pra eles assim, vocês estão fazendo isso comigo. Eu nunca reclamei, porque eu entendia. Meu pai queria, quando meu pai me colocou no colégio, na escola, o meu pai queria que eu fosse o sonho do meu pai é que eu fosse um engenheiro, você entendeu? Que eu fosse um homem. Mas a minha cabeça já não era aquilo que vinha. Não era o que te agradava. Não me agradava. Não era aquilo que te dava aquele gás, aquela vontade. Não me agradava. Ó, pra você ter uma ideia, eu tinha um monte de sobrinhas e primas na época. Tem primas, sobrinhas da minha idade. E eu nunca brinquei com os meninos. Eu sempre brinquei com as meninas. A gente comprávamos na minha terra, lá na minha cidade, vendia panelinhas de barro. E a gente ia na feira, meu pai dava dinheiro, a gente ia na feira, em vez de comprar um carrinho que meu pai queria, eu comprava panelinhas de barro, bonequinhas, pra gente brincar no sítio. Você entendeu? Então eu sou feminina, acho que desde pequeno, eu nunca gostei de como é que eu posso te dizer, assim... Sempre foi definido na sua cabeça. Sempre definido aquilo na minha cabeça. É isso que eu quero. Sabe? Aí, é isso que eu sou, é não é isso só que o que eu a gente sou, quer. É isso que eu sou. Mas foi uma coisa tão natural que não foi forçado nada, você entendeu? Não foi porque às vezes pode, existiu um mau exemplo do lado. Não, que naquela época não tinha, que eu lembro, não tinha, eu nunca, a não ser que eu não me recordo, mas eu não via gente assim como eu sou hoje, uma mulher trans na época, um homossexual. Eu não sabia. Então foi uma coisa que veio naturalmente de mim. Você entendeu? Aí, já faz parte da sua essência. Já faz parte da essência, sabe? Então por isso que eu não sinto tristeza. E tem muita gente que fala assim, virou homossexual. Não, a pessoa já nasce assim. Não, ninguém me botou na sua cabeça essa ideia. Não me induziu a fazer nada disso. Eu sempre tive essa ideia feminina na minha cabeça, sempre. Porque eu sempre tive um corpinho feminino, bonitinho, você entendeu? Aí foi passando, chegamos pra cá, meu pai, não, esse menino não sei o que. Eu entendia meu pai, eu não vou xingar meu pai porque ele não teve culpa também, você entendeu? Ele deu tudo o que eu precisava pra viver, que foi estudo, graças a Deus, eu sempre estudei. Não me formei por causa de mim mesmo, que não quis, não tinha mais paciência, né?
Mas eu não critico ele, que ele queria uma coisa pra mim. Só que eu vim outra coisa. Eu acho que quando Deus me colocou no mundo, ele falou assim, você é pra viver isso. É pra passar por tudo isso. Você entendeu? Eu acho que assim, a gente como pai e mãe, a gente idealiza muito a vida dos nossos filhos. E era uma coisa que eu falava muito com a minha mãe. Os seus sonhos são seus. É verdade, sabe? Não, a gente coloca. Uma vez eu falei pra minha mãe, você coloca demais as suas expectativas em mim. Mas não é isso que eu quero pra mim. Isso, a palavra certa. Meu pai colocou muita expectativa, ele tinha muita expectativa. Você Ainda entendeu? mais antigamente, que era assim, um filho homem, para um homem, era uma honra. E ainda mais um alagoano, né? Chucro. Meu pai era aquele alagoano estúpido, sabe assim? E foi isso, sabe? E eu não me arrependo, olha, eu não me arrependo de nada, sabe? Não me arrependo de nada, eu não sou triste por causa disso, eu sou feliz. Sabe? É uma felicidade, É uma gente, felicidade que contagia. Sabe? Eu nunca vou me mostrar. Olha, eu posso estar com o maior problema que for. Eu não misturo meu problema com as coisas, então eu sempre vou rir. Sempre vou dar risada. Não se me encontrar, eu tô falando besteira, tô falando um monte de coisa, baboseira fura. Mas eu sou sempre isso, eu sou verdadeira. Gente, vamos fazer um intervalo rapidinho e eu já volto aí com mais um pouquinho sobre a Bíblia. Ah, foi bom? Tá bom até agora? Voltamos falando um pouquinho sobre transição. Muitos têm esse período de transição, mas com você foi diferente, Foi né? diferente, super diferente, foi natural. Foi natural. Você nasceu assim, Você entendeu? esse espetáculo. Tomei hormônios, parei devido que eu fiquei com medo por causa do meu diabetes, Você né? começou a tomar hormônio com quantos anos? Já tinha uns 28, 29 anos, comecei a fazer, porque eu acho que eu não tinha necessidade na época. Aí depois a amiga minha falou, vamos tomar, tomei bastante tempo. Aí depois eu descobri uma diabetes, né? Mas Aí- tem alguma coisa a ver com Não, dos hormônios? eu acho que você- não tem. Uhum. Eu acho que não tem nada a ver. O diabetes com os hormônios que eu tomava. Que eu vou voltar a tomar de novo. Tô só esperando passar por o endo, sabe, essas coisas assim pra me fazer, pra mim voltar a tomar de novo. E sem problemas nenhum. E não tive esse lance de transição. Veio naturalmente. Você com 10 anos, você já... Menina, tu precisa Toda ver. pintosa. Menina, sabe aqui, existia uma padaria, que hoje ainda existe na entrada da cidade, que era do senhor, do Vílio Gregorini. Essa padaria na época, eu não sei agora. Nós morávamos em 72 nessa época. Aí minha mãe falava, vai comprar pão. Eu botava um shortinho ou uma sainha pequenininha, sabe? Corpinho perfeito, lindinho, corpinho, abafando. Eu vim em Juquitiba comprar o leite, que na época era de saquinho, e bengalas, que eram os pães que vendia na época. E eu voltava pra casa, levava buzinada de caminhoneiros. Os meninos mexiam comigo, mas não me xingavam, sabe? Mexia, só que até então eu falava assim, não, os meninos não estão fazendo isso, não estão me querendo, sabe assim? Era isso, então foi uma coisa assim normal. Sabe? Foi acontecendo naturalmente. Aí eu vim em Juquitiba à noite, nas festinhas, de menor, né? Pensa. Minha mãe ficava preocupada e eu vinha completamente feminina pra Juquitiba. Como foi com você, assim, a questão de lidar com o preconceito? Porque, assim, você sofreu muitas coisas por conta disso. Mas nunca xinguei ninguém. Você tá brilhando. Nunca. Eu acho que a melhor resposta que a gente pode dar pra quem ataca a gente é o sucesso. Nunca xinguei ninguém. Não gostava de mim, tá certo, respeito. Você entendeu? Não gritava, não ia pra cima. Você entendeu? Não falava palavra de baixo escalão pras pessoas. As pessoas que falavam pra mim. Mas eu nunca falei pra ninguém. Nada. Pode perguntar com quem me conheceu na época, que eu sempre fui assim. Falava as coisas, eu ficava quieta. Doía. Era uma dor insuportável. Porque afinal, nós somos seres humanos, né? Eu acho assim, né? O que sai da boca mata. Muitas das vezes. Uma palavra mata uma pessoa. Eu prefiro levar um tapa na cara do que uma palavra, sabe, que sai de dentro da boca da pessoa. Eu prefiro um tapa. Das coisas que eu ouvia no passado. E tem coisas que doem muito mais do que um tapa. Fora os traumas que você vai acarretando por conta desses.
assédios, dessa discriminação? Aí, quando eu, com 10 anos ainda, eu conheci uma pessoa aqui de Juquitiba, indo comprar pão pra minha mãe. Eu tinha 10 anos, essa pessoa na época tinha 35 anos. Essa pessoa ficou, eu tava indo embora, essa pessoa na época diz pra mim, na época que morava no Barnabés, e ele foi me seguindo na época com um carrão. Eu lembro que era um Passat nessa época, quem tinha um Passat tinha dele. Nossa, Passat era coisa de rico. Aí essa pessoa, aqui bem perto onde é o cemitério hoje, que antes não era o cemitério ali ainda, né? Parou o carro, era uma pista única, não tinha as duas pistas, né? As duas faixas. Aí essa pessoa me convidou para entrar no carro dele. Aí eu peguei e entrei. Um rapaz bonito, pensa, um senhor, 35 anos, bonito, bonito, bonito. E meu coração ficava assim, ó, só assim. Até então eu não tinha tido nenhum tipo de relacionamento com ninguém. Aí essa pessoa foi, virou o carro lá na frente e me levou no posto 68, que tinha um motel antigamente lá. No Tio Nelson. No Tio Nelson, que hoje em dia não é mais motel lá. Aí a moça, a recepcionista, chegou lá e falou: por que você está entrando com essa criança aqui? Ele falou: não, a gente não vai fazer nada, a gente vai só entrar aí para conversar. Ela falou: mas ele não pode, ele é de menor. Ele falou: não, eu vi ele dando dinheiro para a moça deixar eu entrar. Ele me levou, eu tive a minha primeira relação sexual com 10 anos de idade. Hoje em dia isso é considerado estupro. Pedofilia, na época não foi. Eu não vi assim, porque na realidade eu queria. Eu não culpo essa pessoa também, porque não foi só ele que quis. Foi você. Eu quis. Teve o seu consentimento? Teve o meu consentimento. Cheguei na minha casa, aí ele me deixou aqui em Juquitiba, eu fui de a pé pra minha casa, porque eu não queria que minha mãe visse eu chegar de carro em casa. Aí eu cheguei em casa, eu tava com uma roupa branca, e fui procurar meu chinelo. Aí quando eu virei assim, minha mãe deu um grito. Eu tava com manchas, sabe, de sangue na roupa. Minha mãe quis saber o que foi. Eu falei pra minha mãe, com maior naturalidade. Minha mãe queria matar esse moço. Meu Deus. Sabe? Minha mãe queria matar. Eu falei: não, foi eu que quis, mamãe. Eu comecei a chorar, ela também. Meu pai já estava de cama, que ele teve derrame nessa época, eu já estava de cama. E ele começou a resmungar lá na cama, né, falando um monte. Aí, mas eu encarei com naturalidade. Eu fiquei com esse moço até os 15 anos. Foi Nossa, então... virou um relacionamento. Virou um relacionamento. Aí foi então que eu descobri que ele era casado, morava no Barnabés. Meu Deus! Ele era casado e morava no Barnabés. Aí esse moço... Depois... Quero te ouvir também entretenimento. Você entendeu? Aí esse moço pegou, ficou uns tempos sem me procurar mais, eu desisti totalmente dele. Eu falei: não, eu sou jovem, eu tenho que levar minha vida, sabe? Eu não posso botar minha cabeça só nesse moço. Eu me apaixonei na época. Aí esse moço viveu uns tempos aqui em Juquitiba, depois foi embora pra Sorocaba. Aí passou anos e anos. Eu andando aqui na frente do centro social, parou um carro um dia. Um senhor barbudo, barba branca, barrigona desse tamanho. Olá, eu falei: oi. Ele falou: você é o Bill? Eu falei: sou. Aí eu perguntei: quem é o senhor? Ele falou pra mim: você não tá lembrando de mim? Eu falei: não. Ele falou: eu sou o Nelson, lembra que a gente ficava, sabe assim? Então, cara, as pedras se cruzam. Nós sabe que tinha a família dele na época aqui em Juquitiba. Aí eu tratei ele normal, assim, sabe? Como se nada tivesse acontecido, que ele já estava bem mais velho, né? Porque na época eu tinha 10, ele já tinha 35. Você entendeu? Hoje em dia eu tenho 60. Pensa, né? Então, gente, não parece. Então é isso, meu amor. Qual é o segredo para chegar no 60? É você ser feliz, é você dar risada sempre, independente dos tropeços que a vida dá, as pedras que a vida coloca na tua frente. Tropeçou, levanta, machucou o joelho, limpa. E sempre dá risada, sempre rindo. Eu acho assim, você, como eu falo, você é uma inspiração para mim, porque foi tanto preconceito que você sofreu, tantas pessoas te ofendendo gratuitamente, te humilhando, agredindo. Gente, assim, você é a prova de como eu falei no início, é a minha maior inspiração de resistência. Imagina. De resiliência, porque é tão difícil. E assim, é igual eu tava vendo um dia desses no TikTok, uma atriz falando
Que a gente não é aquilo que a gente quer ser. A gente é aquilo que a gente consegue ser. Consegue ser. E você conseguir ser da maneira que você é, manter a sua cabeça erguida, a sua dignidade, é difícil. E você não pode ser o que os outros querem que você seja. Você não pode... aquela pessoa quer que você seja assim. Não, jamais. Jamais ninguém vai impor nada. Você entendeu? Eu sou realmente isso aqui. Sabe? Eu sou essa pessoa bacana. Sabe? Sofro por ver as pessoas sofrerem. E fica feliz. E sabe? Quando as pessoas estão de felizes. bem. Quando as pessoas estão felizes, eu fico feliz, sabe? Eu falo, nossa, que maravilha, sabe? Porque se você está feliz, eu vou ficar feliz. E a felicidade, quando se junta, ela vira uma coisa forte, que ninguém consegue quebrar, sabe? E é isso que sabe? você é, essa mulher Sabe? forte, Eu sempre vou ser. inquebrável. Eu sempre vou ser inquebrável. Não sei quanto tempo que eu vou durar, né? Se eu vou durar mais uns 20, 30 anos, mas eu tô aqui. Sabe, me sinto... Olha, eu tenho 60 anos, gente, mas com uma cabeça de 16. Pelo amor de Gente, Deus. eu preciso de conhecer pessoalmente, viu? Quem não conhece, olha... E assim, uma das coisas assim que eu acho lindo é o lugar que você está conseguindo ocupar hoje. A conquista de entrar dentro de uma Câmara dos Vereadores, de hoje ser uma representante do Conselho de Cultura, que você junto com a Kimberly maravilhosa. Beijo, Kim. Beijo, beijo. Princesa, é a Miss Juquitiba. Beijo. A bicha é linda também. Então, assim, pra mim é uma felicidade muito grande ver vocês ocupando a cadeira de diversidade. Ela como titular, você como suplente. E, assim, o entrosamento que vocês duas têm, as ideias se batem. E, Com certeza. Já tem projeto aí Nós temos também. um projeto, vindo. só que nós não queremos dar nenhum spoiler Não, ainda. por enquanto Por não tem quê? spoiler. Porque você sabe, Mas né, logo, como que logo é. aparece Logo, alguma logo aparece. coisa. E eu vou estar lá sentadérrima, lindíssima, e mostrar aquele projeto lá. Para quem gostar, ou quem não gostar, quem não aceitar, também serão bem-vindos. Terá minha amizade sempre. Com certeza. Bill, um sonho. Um sonho? Que a minha família, que eu não tenho muita família mais, que a família que eu tenho, que são irmãos, sobrinhos, sobrinhas, seja sempre as pessoas que eles são, pessoas bacanas, que eles sejam sempre felizes, que eles sempre tenham saúde, que eles lutem para os seus objetivos. O meu sonho é ver eles felizes. Eles estando felizes é o grande sonho da minha vida, é minha família. Eu não tenho intuito assim de ter carros, luxo, eu não tenho, isso pra mim eu não tenho. O que eu quero é minha família bem. Minha família estando bem é um sonho pra mim. Então o meu maior sonho é ver minha família bem. Sua maior luta hoje? A minha maior luta é pra ter uma casinha, um terreno, pra construir uma casa, nem que seja de tábua, pra me morar. E vai conseguir. Eu vou conseguir, que eu sou terrível. Quem é a Bill? A Bill é isso aqui. Um pouco, né, caricata, mas sou isso aqui. Honestidade, respeito, amigas dos amigos. E é isso. Uma pessoa dócil, que não tem maldade com ninguém, não tem maldade com ninguém. Isso é muito puro. Eu sou isso aqui. Isso aqui é a Bill. Bill, uma mensagem pro pessoal. Eu vou primeiro vou mandar uma mensagem para esses menininhos que são, sabe, querem sair do armário, mas tem medo, sabe? Escuta a mamãe, escuta o papai, eles vão dar muito conselho para vocês e vocês sejam o que vocês são, sabe? Mas com muita dignidade, porque para você ser professor, você tem que ter dignidade e respeito. Para você ser médico, tem que ter dignidade e respeito. Para você ser uma trans, tem que ter dignidade e respeito. Então, é homossexual? Seja. Que não é defeito você ser homossexual. Mas respeite papai, mamãe e toma conselhos dele, tá? Que tudo dá certo. E para finalizar, tenho eu aqui um mimo que sempre no final a gente entrega um mimozinho. Lembrando que a gente está aqui usando o espaço do Hermanas.
A Flávia tem cedido o espaço aqui pra gente. E ela também, ela faz esses artesanatos, Ai, ó. que lindo, É maravilhoso. um chaveirinho feito com o fundinho da latinha. Isso, eu tava falando do meu Coisa mais patrão, que eu vi linda, ó. na Gente. internet, eu vi. Isso daqui é um mimo do Quero Te Ouvir pra você. Ai, muito obrigada, meu amor, muito Que obrigada. você possa realizar o seu sonho de ter, e eu sei que você vai conseguir. Com certeza. E outra coisa que eu queria falar, quero falar para as pessoas de Juquitiba que estou na luta não só pela LGBTQIAP+, é por todos, para as pessoas moradores de rua, para as pessoas que não têm condições, vai procurar a gente vai tentar de algum modo ajudar. Que o Bill tá aqui, tá? Ou a Fabiola, como vocês queiram, tá? Que vocês vão ter sempre alguém para lutar com vocês, a favor de vocês. Muito obrigada, meu amor, por ter disponibilizado o seu tempo, Amei. ter compartilhado comigo a sua história, porque quando a gente fala da nossa história, da nossa vida, muitas das vezes a gente mexe naquelas feridas. Não, mas ela tá tudo cicatrizada. Mas assim, mesmo assim, é difícil a gente se abrir. É difícil. Ainda mais pra Juquitiba inteira. É, aí que é agora difícil. todo mundo vai saber quem é a Bill, Quem é de a onde Bill? você Bill é isso aqui, veio. ó. Caricata, mas uma pessoa de palavra, de bom coração, honesta, De É muito isso. caráter. tá? E amo Juquitiba. Juquitiba é minha cidade. Nasci em Maceió, mas Juquitiba é minha cidade. Amo. Muito obrigada por compartilhar Obrigada. comigo a sua história. Obrigada, meu amor. Gratidão. Imagina. E, gente, a gente se vê na próxima. Tem novidade chegando. Beijo. Fiquem atentos. Beijo, obrigada. Beijo. Tchau, tchau.